estudar um pouquinho e tal. Filtrando a língua. Olá, tudo bem? Hoje estou trazendo aqui, este simulado de língua portuguesa, Polícia Militar do Estado do Pará. Eu o elaborei baseado no último concurso que foi pela FADESP, 2016. Com o mesmo grau de dificuldade, com o mesmo estilo de questões elaborada pela banca e assim segue. Portanto, eu peço para você que está estudando para a prova da Polícia Militar do Estado do Pará, aprimore-se conforme a banca tem cobrado. Há uma especulação, será a FADESP? Não sabemos. Porém, trabalhamos em cima do último edital por ela executar. Tá certo? Então vamos lá. E para você que vai fazer outros concursos, com certeza o que eu discuto aqui acerca da língua portuguesa vai servir também. Então, seja muito bem-vindo ao meu canal. É só chegar lá e fazer a inscrição que você terá acesso a todos os outros materiais que eu hei de publicar. Tá bom? Vado Coelho. Professor Vado Coelho. Acessa lá que será um prazer tê-lo inscrito no meu canal. Vamos ver aí? Olha só. Eu trago aqui o texto do Arnaldo Jabor, A Mais Pura Verdade. Você que já teve acesso ao material físico, com certeza já leu, já compreendeu, já analisou, já interpretou, fez tudo aquilo que é necessário para que possa executar as questões possíveis, tá certo? Bem, se você achar necessário, congela um pouquinho e dá um pause, faz a leitura e segue em frente o teu material. Já, vai lá, dá o pause. E aí, deu tempo? Beleza? Então vamos para a primeira questão. Texto sensacional do Arnaldo Jabor, que fala acerca das mulheres que estão acima dos 30, tá bom? Eu vou ler só o primeiro parágrafo, que é para a gente poder identificar o que geralmente acontece. Vai ficando logo a dica aqui para ti. Geralmente, no primeiro parágrafo, o autor do texto já traz a ideia central ali. E depois ele vem explorar ao longo dos outros parágrafos sobre esta ideia central por ele trazida aqui. Então vejamos aqui. À medida que envelheço e convivo com outras, valorizo mais ainda as mulheres que estão acima dos 30. Elas não se importam com o que você pensa, mas se dispõem de coração se você tiver a intenção de conversar. Se ela não quer assistir ao jogo de futebol da TV, não fica à sua volta resmungando. Vai fazer alguma coisa que queira fazer. E geralmente é alguma coisa bem mais interessante. Portanto, temos aqui a ideia central, que é a valorização das mulheres que estão acima dos 30 anos. No ponto de vista do Arnaldo Jabor, ele vê a mulher de 30 anos, pelo que eu entendo aqui, como a mais interessante entre todas as outras mulheres. Bem, cada um pensa do jeito que achar melhor. Para mim, sinceramente, tendo maturidade, tendo responsabilidade, pode ter 20, 21, 25, 30, 35, 40, 50. Sempre será uma mulher maravilhosa, mulher magnífica. Basta ter responsabilidade, consciência e maturidade. Tá certo? Então vamos lá. Primeira questão. O texto coloca em evidência letra A. Bem, já foi dito diretamente, né, sobre qual é a ideia central do texto, qual é a temática. O texto evidencia diretamente o quê? A discussão acerca das mulheres acima de 30 anos e abaixo de 30 anos. Bem, olha só. Não é discussão, ele não vem discutir nada, ele vem dar o ponto de vista dele. E também não é acerca das mulheres de 30 anos, acima de 30 e abaixo de 30. Não, ele não vem trazer nem discussão e nem explorar acerca das mulheres acima de 30 e abaixo de 30. Alternativa, fora de questão. Letra B. O valor que uma mulher de 30 anos tem. Opa, interessante, marcou essa? Que pena, errou, porque não é. O valor que uma mulher de 30 anos tem. O texto é muito claro. Ele traz a valorização, olha só, letra C bem aqui, a valorização das mulheres com mais de
30 anos e não das mulheres que têm 30 anos. É um detalhezinho, não é verdade? Aqui nós temos praticamente a mesma coisa, valor e valorização. Mesma coisa. A diferença entre a alternativa B e a alternativa C é que na B ele evidencia a mulher de 30, não é do texto. Na letra C, a valorização das mulheres com mais de 30 anos, que é exatamente aquilo que o Arnaldo Jabot faz no texto dele. Vejamos aí para confirmar. A alternativa C acertou? Parabéns! Segue assim. Vamos só confirmar aqui as outras alternativas. A discussão sobre como lidar com uma mulher acima de 30 anos. Volto a dizer, o texto ele não vem discutir absolutamente nada. Ele vem trazer a ideia, a forma em que o autor pensa acerca das mulheres acima de 30 anos. Claro, pensamentos positivos, né? E não como lidar, né, com elas. Letra E, as diferenças entre as mulheres acima de 30 anos e as abaixo de 30 anos também não muito próximas, com a alternativa A completamente fora de questão. Vamos lá, questão número 2. A sequência de palavras e expressões relacionada com o tema central do texto é... Bem, deixa eu voltar aqui na questão número 1, para que a gente possa rever... Opa, já acabou aparecendo aqui, possa rever qual é o tema central. A valorização das mulheres com mais de 30 anos. Portanto, nesta questão que é típica FADESP, a FADESP gosta de fazer isso. Pegar palavras, pegar expressões, pegar frases que estão no texto, porque se você for analisar, todas estas expressões, elas estão de fato no texto. A FADESP faz assim mesmo e joga na questão como alternativa para ver se você consegue capturar aquilo que ela está pedindo. Olha só, a sequência de palavras e expressões relacionadas com o tema central. Portanto, o tema central é a valorização da mulher acima dos 30. Então, as expressões extraídas do texto têm que estar alinhada com este tema central. Se eu pego uma expressão que está ali, mas que não diz nada acerca do tema central, ela já está fora. Beleza? Então, vamos lá. Letra A. São diretas e honestas. Tudo a ver. Né? Quando se fala da valorização das mulheres acima de 30 anos, é porque as mulheres, lá diz mais à frente no texto, diz que elas são mulheres diretas e honestas. Ok? Beleza. Tudo a ver. Bem alinhado com o tema central. Mulheres que são contra o casamento. Perfeito. Lá no finalzinho do texto, se quiser dar uma olhada, eu volto aqui contigo, né? Ele fala... Olha só, aí eu quero chamar a tua atenção para um detalhezinho bem aí. Olha como a FADESP também explora, deste jeito aqui, olha. Bem aqui. Senhoras, eu peço desculpas para todos os homens que dizem: por que comprar uma vaca se você pode beber o leite de graça? Aqui está a novidade para vocês. Hoje em dia, 80% das mulheres são contra o casamento. E sabem por quê? Beleza, olha só, vamos voltar para a questão número 2. Vem aqui, olha. Quando ele diz mulheres que são contra, este pronome relativo aqui, ele restringe, não é verdade? Portanto, quando ele diz mulheres que são contra, ele não está pegando todas as mulheres, mas apenas aquelas que são contra o casamento, que é justamente se apoiando na ideia dos 80%. Muito interessante esta questão. Aí já temos a alternativa correta, letra A. Vamos só fazer agora uma verificação para poder enxergar aqui, expressões de dentro do texto, mas que não estão alinhadas com o tema central. Letra B. Valorizo mais ainda as mulheres. Bem, não está alinhado com o tema central. Isso aqui é apenas uma frase colocada e exposta do que ele pensa, do que o autor pensa. Eu valorizo ainda mais as mulheres. Não está alinhado com o tema central, que é a valorização das mulheres acima de 30 anos. Se valorizo mais ainda as mulheres, ele está falando de todas as mulheres. Já está fora. Letra C. E geralmente é alguma coisa bem mais interessante. Espera aí. Bem mais interessante o quê? Geralmente o quê? Que coisa é esta? Só se eu for ao texto para poder resgatar, eu vou perceber que a expressão em si, ela não está alinhada com o texto. A segunda expressão, se você for ver, a segunda, elas não ficam com quem não confio. Essa está alinhada com o tema central do texto. Concordas comigo?
porque eu estou me referindo diretamente àquelas mulheres acima dos 30 anos. Letra D. Mulheres se tornam psicanalistas quando envelhecem. Ótimo, tem lá no texto isso. Você leu com atenção, você leu com cuidado, você percebeu que as mulheres acima dos 30 anos, elas se tornam psicanalistas quando envelhecem. Né? Elas passam a nos conhecer mais, elas passam a nos entender mais, elas percebem até quando nós estamos mentindo, quando mentimos, claro, nem sempre a gente está mentindo. Vamos lá? Letra E, elas sempre sabem. Se você pode beber, elas sempre sabem, elas sempre sabem o quê? Também está relacionado a mulheres acima de 30 anos. Tranquilo, posso até afirmar que ela esteja alinhada, mas olha só, se você pode beber o leite de graça, o que isto tem a ver com o tema central? Absolutamente nada. É uma frase do texto que não está alinhado com o tema central, portanto, está aí a alternativa letra A. E segue para a próxima questão. Número 3, gramática. Olha só, gente. Assim como o FADESP e outras bancas, você que vai fazer SEMEC, por exemplo, SEMEC Belém, a UCP, não é isso? Vai perceber que eles trabalham a primeira, a segunda, no máximo as três primeiras questões com compreensão e interpretação do texto trazido. Eu estou falando compreensão e interpretação. Eu estou falando de duas instituições diferentes. Tá? Não é compreensão ou interpretação. É interpretação. Duas coisas. Mais à frente falarei em um outro vídeo no meu canal a respeito desta ideia aí, que seria muito bom desde já você começar a separar as coisas. Como é que eu faço para compreender, como é que eu faço para separar, para interpretar e assim segue. Tranquilo? Aqui, partir de então, gramática, um pouco mais gramatiqueira, conforme o FADESP também gosta de cobrar. À medida que envelheço e convivo com outras, valorizo mais ainda as mulheres que estão acima dos 30. O vocábulo que melhor substitui o termo destacado, sem que haja comprometimento na relação sintático-semântica existente, é como, embora, na medida em que, enquanto, a proporção que. Ok. Primeiramente, a gente tem que entender o seguinte. Nós temos aqui um período composto por, vamos dividir, à medida que envelheço, separei, conectivo, conectivo. E convivo com outras, separei. Valorizo mais ainda as mulheres. Bem, vejamos que daqui para cá nós temos uma relação de coordenação. Daqui para cá eu tenho uma relação de subordinação. Quando eu analiso estas duas orações, eu tenho que pegar um conectivo apenas, que é este. Então eu posso dizer assim, ó, eu envelheço e convivo com outras. Tranquilo? Percebeste que nesta primeira relação eu nem li este conectivo? Eu não li, porque ele não me interessa nesta primeira relação, que é de coordenação. Coordenação, relação com sentido completo. Ninguém depende de ninguém. Eu envelheço, não tem dependência. Eu convivo com outras, não precisa de ninguém para poder ter sentido completo. Relação de coordenação. Mas eu não quero saber o significado deste conectivo, eu quero saber deste. Se ele não me traz relação com esta oração, vamos ver se traz com esta. À medida que envelheço, valorizo mais ainda as mulheres. Beleza. Aí trouxe, não é verdade? Ele conseguiu se conectar. Se eu fizer uma inversão, ou melhor, se eu colocar na ordem direta agora, eu vou ter: eu valorizo mais ainda as mulheres à medida que envelheço. Aí eu passo a ter a ordem direta do meu período. Tá certo? A ordem direta do meu período. Como é a ordem direta do período? Quando se trata do período composto por subordinação, como é aqui o caso, a ordem direta é oração principal, tá aqui, ó, oração principal, e depois vem a oração subordinada, aquela que traz o conectivo, quando ela é uma desenvolvida. Portanto, na ordem direta do período, valorizo mais ainda as mulheres à medida que envelheço. Ótimo. Agora vejamos o seguinte. Qual é o valor que a expressão à medida que traz dentro do texto? Consegues perceber que nós temos aí uma relação de proporção? Se
tu fores ver, olha só, valorizo mais ainda as mulheres. Eu saio valorizando assim a torta direita, eu saio valorizando da noite para o dia, eu saio valorizando a todo instante? Não. Eu valorizo conforme, de acordo com a minha, de acordo com o meu envelhecimento, de acordo com a minha convivência. Se hoje eu convivo um pouco com elas, eu valorizo um pouco. Se amanhã eu convivo 10%, então eu vou passar a valorizar 10%. Se depois eu convivo e envelheço 20%, eu vou passar a valorizar 20%. Então é um crescimento proporcional. Analisando por aí, acredito que tu já tinhas visto isso, nós temos bem aqui, ó, alternativa, a proporção que, ok? A proporção que, alternativa do gabarito. Vador, por que não pode ser na medida em que? Não pode. Ela é muito parecida, né? Estruturalmente, sim. Mas semântico, sintático é muito diferente. Por isso que aqui no comando ainda tem assim, ó, o vocábulo que melhor substitui o termo destacado em que haja comprometimento na relação sintático-semântica existente é. Letra E. Vou continuar tendo proporcionalidade. A proporção que envelheço, valorizo mais ainda as mulheres. Coleguinha, este camarada aqui, ó, não é proporcional. Isto é causal, tá bom? A expressão na medida em que, algumas vezes aparece sem esta preposição aqui, vem na medida que. Na medida em que é causa, que vai trazer uma consequência. Se tu observares com calma, é isso que eu vou ter aqui, ó. Na medida em que envelheço, por causa disso, eu valorizo mais ainda as mulheres. Causa, tranquilo? Trouxe uma consequência consigo. Portanto, não confunda a medida que com na medida em que. Ok. Outra causa é o como. Como envelheço, valorizo. Ele traz uma relação de causa. O embora é um conectivo coordenado adversativo. Nós estamos lidando com subordinação. Enquanto aqui no contexto daria a ideia de temporalidade. Portanto, confirmando aí, letra E. Acertou? Parabéns, meu irmão. Continua estudando, porque no dia da tua prova, tu vais arrebentar, porque eu sei disso. A proporção que é a que substitui, sem que haja problemas, sem que haja comprometimento sintático, semântico. Vamos lá? Questão número 4. A respeito das noções de gênero e tipo textual, pode-se afirmar que o texto, a mais pura verdade, do jornalista Arnaldo Jabor, é um ou uma... Bem, quando falamos de tipologia e gênero textual, tá bom? Eu já estou com um vídeo gravado, mais à frente eu vou colocar lá no canal, que fala exatamente dos gêneros e tipos textuais. O Arnaldo Jabor, ele é um jornalista e um cronista de mão cheia. É o que justamente está trazendo aqui, uma crônica. A crônica trazida aqui pelo jornalista Arnaldo Jabor traz exatamente a característica peculiar de toda crônica, que é relatar, que é construir um texto baseado em informações do dia a dia, no seu próprio ponto de vista, naquilo em que ele vê, naquilo em que ele viveu, certo? É uma das principais características, e é o que ele traz neste texto. Como alternativa, nós vamos ter aqui, não é um artigo predominantemente opinativo. Não é artigo, de fato não é. Vou mais à frente explicar sobre a questão do artigo. Se não é artigo, não é artigo. Publicidade jornalística também não é um texto publicitário, é uma crônica. Beleza. Crônica construída com base em diversos relatos? Não. Ele não saiu coletando informações de pessoas, de que maneira elas pensam acerca das mulheres acima de 30 anos. Ele construiu a crônica dele a partir do próprio pensamento. É a forma como ele pensa, portanto, letra E. Essa daí é fácil. Mas mais à frente, conforme eu te falei, eu estarei com um vídeo publicado que fala sobre gêneros e tipologias de texto. Tranquilo?
Vamos lá, próxima questão, guerreiro. Número 5. Os termos destacados, dos termos destacados, qual o único que não exerce a mesma função morfológica que os demais? Bacana, olha só, essa é legal. Bem, existem duas instituições na língua portuguesa, tá? Quero falar destas duas aqui rapidinho, que você deve aprender separadamente. Primeiro, você tem que aprender uma instituição chamada classe de palavras, também denominada como morfologia, para que depois você venha a aprender a sintaxe do período simples, do período composto, sintaxe da regência, sintaxe da crase, sintaxe da concordância e assim segue. São duas instituições diferentes. Classe de palavras, também chamada de morfologia, e a sintaxe. É uma ordem para poder se estudar a língua portuguesa, certo? Bem, o que nós temos aqui, ó, é classificação, função morfológica. Função morfológica. Quando eu falo de função morfológica, eu estou falando das classes de palavras, que são 10. 5 sintagmas nominais, 5 sintagmas verbais. Os nominais: substantivo, adjetivo, artigo, pronome e numeral. Os 5 sintagmas verbais: o verbo, o advérbio, a conjunção, a preposição e a interjeição. Precisamos reconhecer estes elementos dentro da estrutura para que depois possamos também identificar as relações sintáticas existentes. Tranquilo? Como ele quer a morfológica, vejamos aí, ó. Ele só está marcando a palavrinha C em todas as alternativas. C pode assumir função de conjunção e pode assumir a função de pronome. Tá certo? Vamos lá. Aqui pelo menos vai assumir essas duas funções. Vamos ver qual delas estes caras estão exercendo. Ele está falando que todas elas assumem a mesma função, com exceção de uma. É esta que ele quer saber. Vejamos aqui, ó. Mas se dispõe de coração. E aí? Gente, está um macete aqui muito interessante, mas eu não quero que tu penses que isso funciona para a norma culta sempre, tá bom? Às vezes é necessário observar dentro do coloquialismo, por isso que eu estou te dizendo, é macete. No coloquialismo funciona. Claro, para a norma culta não tem que funcionar. O que é que eu estou querendo te dizer? Para tu identificares este camarada enquanto pronome, tu jogas ele de um lado para o outro no verbo e vê se funciona, vê se cola. Se colar, é porque ele é um pronome. Se não funcionar, porque ele não é um pronome, tá certo? Eu poderia dizer assim, ó, mas dispõe-se. Poderia? Poderia. Portanto, se eu pude jogar o cara daqui para lá, tirar da condição de próclise e colocar na condição de ênclise. O que foi? Eu falei grego agora? Não, não falei grego não, mano. Quando eu falo em próclise, é quando o pronome está antes do verbo. Quando eu falo em ênclise, é quando o pronome está depois do verbo. É a chamada colocação pronominal. Beleza. Se eu pude fazer isso, batata. O que eu tenho aqui é um pronome. Vamos para o próximo? Se você tiver a intenção de conversar. Pensando bem rápido, tu já vais verificar que o que acompanha esta partícula aqui, ó, não é um verbo. Né? É um pronome de tratamento. Portanto, não tem nem como eu jogar de um lado para o outro. Porque olha onde é que o verbo está. Não tem nem como. Porque ele não está agregado ao verbo. O pronome, ele se agrega ao verbo, o pronome oblíquo. A conjunção não. Portanto, se ele não está ligado a um verbo, ou antes ou depois, ou no meio, portanto, ele não é um pronome, tá certo? Ele assume a função de quê? De conjunção. Beleza, agora olha só o que é interessante. Na letra C, se tu identificares que este cara é um pronome, se tu identificares que este cara é uma conjunção, então, ou é a alternativa A ou é a alternativa B. Pronto. Tá certo? Se tu tivesses de chutar já daqui, tu nem lerias mais a C, a D e a E. Tu chutarias entre uma destas duas. Porque da C a letra E, ou é tudo conjunção, ou é tudo pronome. A próxima alternativa já vai definir qual é a alternativa correta. Isto daí vale a pena para que tu não percas tempo na hora da tua prova.
Vamos lá. Ela se conhece o suficiente para saber quem é. Se eu pegar este cara e jogar para cá, posso? Ela conhece-se. Pode, tranquilamente. Ela conhece a ela própria, tranquilamente. Posso fazer isso. Se eu pude jogar para o lado de lá do verbo sem problema algum, mas eu volto a te dizer, isto vale para a análise no coloquialismo. Certas vezes funciona para a norma culta também, tá certo? Mas para o coloquialismo, tá bom? É a maneira como nós falamos. Se pude jogar para lá e ficou na condição de ênclise, é porque este camarada é um pronome. Olha aí, letra A e letra C é pronome. Então eu nem vou pensar mais. Aqui tem pronome e aqui tem pronome. O que já está diferindo? O que está fazendo diferença aí? Letra B. Conjunção. Bem aqui, ó. Letra B. Tranquilo? Vamos confirmar as outras? Mulheres se tornam. Olha aí. Mulheres tornam-se psicanalistas. Não é verdade? Você nunca precisa se preocupar. Você nunca precisa preocupar-se. Olha aí, colocação pronominal na locução verbal com verbo no infinitivo. Tenho duas possibilidades aqui, ó, de usar a colocação pronominal. Regra do jogo essa daí, tá certo? Portanto, letra B, questão resolvida. Acertou, candidato? Ótimo. Vamos para a questão de número 6. Então vamos lá, questão número 6. Das expressões abaixo, apenas uma apresenta uma inadequação quanto à norma culta da língua portuguesa e é corrigida corretamente em... Vejamos o seguinte, isso daqui, ó, é uma questão bem estilo FADESP, tá certo? O que a banca faz? Ela extrai expressões que estão no texto, todos estão no texto, semelhante ao que nós vimos lá atrás, não é verdade? Só que aqui, ó, ela quer saber aonde há uma inadequação e que há a correção. O problema, candidato, para esse tipo de questão aí, tem que estar na expressão extraída do texto e não na possível correção, tá bom? Tem que haver um problema aqui e uma correção aqui. Portanto, vamos lá. Letra A. Senhoras, eu peço desculpas. Algum problema aí? Não. Eu gostaria que você verificasse o seguinte. O verbo pedir é um verbo transitivo direto, ok? Quem pede, pede algo. Pronto. Ficou subentendido a quem se pede desculpas. Portanto, quem pede desculpas a alguém. Tranquilo? O que aparece bem aqui, ó. Senhoras, peço desculpas a vocês. Portanto, este a vocês que está bem aqui, ó. Peço desculpas a vocês. Foi subentendido bem aqui. Não tem problema algum de produzir o texto desta maneira. Portanto, letra A está tudo ok. Na letra B, não fica a sua volta resmungando. Não fica a sua volta resmungando. Qual é a diferença entre as duas estruturas? É apenas a crase, ok? Certo a crase aqui? Certinho. Ah, então quer dizer que aqui está errado? Não, também está tudo certinho. Alguns bons anos aí, apesar de você me ver assim com esse rostinho de bebê, eu sou coroa. Quando eu ainda era acadêmico de letras, eu estava lendo uma obra do Jorge Amado, Capitães de Areia. E lá no meio da obra, eu não lembro exatamente, claro que não tem como eu lembrar em qual era a página nem em qual era a frase, mas eu lembro perfeitamente da situação. Lá, como se fosse assim, ó, vamos pegar assim uma página, lá na página 9. Na linha 5 da página 9 estava escrito, e então ele entregou flores à sua amada. Aí lá na linha 12 da página 9 também estava escrito, ele entregou flores à sua amada. A diferença era que na linha 5 a expressão trazia crase e na linha 12 não trazia crase. Eu só comigo. Epa, Jorge Amado errou. Aí eu fui dar uma pesquisada antes de julgar o homem. Quando eu parei para estudar, pegar o livro
estudar sobre a sintaxe da crase, eu percebi que lá dizia o seguinte: o pronome possessivo feminino, ele faculta o uso da crase. Portanto, pronome possessivo feminino com o uso da crase. Pronome possessivo feminino sem o uso da crase. Ambos estão corretos. Sensacional! O Jorge Amado me colocou para estudar naquele dia, naquele momento. E eu uso este recurso aqui nesta minha obra, tá? Protagonista ensinando a mudar de vidas, produção é minha, Oswaldo Coelho. Se quiser dar uma força aí na compra do livro, é só entrar em contato com o professor. Aqui o telefone 091 8812 7349. Bem, letra B, alternativa correta. Letra C, elas te dirão na cara se você for um idiota. E eles mostram como uma possível correção, aqui ó, elas dizer-te-ão na cara se você for um idiota. Bem, a primeira estrutura extraída do texto está corretíssima. Elas te dirão. Eu tenho aqui um verbo no futuro do presente, ok? Eu tenho aqui um pronome que faculta o uso da próclise, portanto, certinho aqui o uso da próclise. Na possível correção, ele traz aqui, ó, futuro do presente, mesóclise. A partícula no meio do verbo chama-se mesóclise. Mas só podemos usar a mesóclise em duas ocasiões. Neste caso, futuro do presente e futuro do pretérito. Porém, só se usa quando for início de frase. Isto não começou com o início de frase, não iniciou aqui a frase. Ó. Olha onde iniciou, com este pronome pessoal do caso reto. Elas. Dizer-te-ão, errado. Bonito, né? Porém, errado. Nem tudo que é bonito na língua portuguesa é correto. Assim como nem tudo que é feio é errado, tá bom? Letra D. À medida que envelheço e convivo com outras pessoas e repete a estrutura. A diferença é que eu não tenho crase aqui, eu tenho crase aqui. A alternativa D é a do gabarito. Vamos lá confirmar? Olha só, gente. Eu peguei este texto da internet e do jeito que eu peguei, na íntegra, eu coloquei aí neste simulado, tá certo? Eu não mexi em nada. Eu percebi, claro, que havia a ausência de uma crase aqui. Mas o texto não é meu. Eu não podia consertá-lo, eu não podia fazer a correção. Eu aproveitei deste erro para poder criar a questão. Portanto, a correção acontece bem aqui, ó. É necessário, aqui, ó, uma crase. Regra: locução adverbial feminina e locução conjuntiva feminina obrigatoriamente pedem crase. O que nós temos aqui é uma locução conjuntiva feminina, tá certo? Que dá a ideia de que mesmo? Falamos lá atrás, proporção. Memorizou a regra? Locução adverbial feminina e locução conjuntiva feminina atraem crase. No estudo da crase, a gente vai ver que é uma exceçãozinha ali quando se trata da locução adverbial feminina, tá certo? E letra D é a do gabarito, mas vamos analisar a letra E para confirmar que não é ela. Você nunca precisa se preocupar onde se encaixa na vida dela. Não tem problema algum aí. Porém, ele sugere que faça esta correção. Você nunca precisa se preocupar onde encaixar-se. Errado. Errado. Olha a diferença, gente. Olha bem a diferença. Você nunca precisa se preocupar onde se encaixar. Aqui ele está falando onde encaixar-se. Por que não pode? Porque nós temos bem aqui, ó, um advérbio. Chama a próclise. Advérbio chama a próclise. Tranquilo? Portanto, alternativa B, questão corrigida. Vamos para a próxima. Questão número 7. A referenciação anafórica ficou subtendida em... Bem, vejamos. Questão número 7. A referenciação anafórica ficou subtendida em... Vejamos, a expressão anafórica, anáfora, tem sido novidade na vida de muitos
candidatos, principalmente candidatos que estão iniciando a vida como concurseiros. Muitos concurseiros já reconhecem isso, já estão acostumados a esta expressão. E o que é anáfora e o que é catáfora? Anáfora é quando há uma referência do antecedente. Catáfora é quando há uma referência do sucedente. Olha a seta, tá bom? Deixa eu colocar o exemplo aqui para tu entenderes melhor. Esta é a bela Carol. A bela Carol. Que participará de um concurso de beleza. Esta é a bela Carol que participará de um concurso de beleza. Perceba que a expressão que é um pronome relativo, faz referência a Carol, ok? Esta é a bela Carol que participará de um concurso de beleza. Carol participará de um concurso de beleza. Percebeste que este cara fez referência à palavra Carol, que é uma palavra antecedente, portanto eu tenho uma referenciação anafórica. E a catafórica acontece assim, olha só. Aquele é o garoto cujo pai morreu. Olha só, gente. Palavra cujo faz referência à palavra pai. Não faz referência a garoto. Faz referência à palavra pai. Tá certo? Portanto, eu tenho uma referenciação catafórica. Referência ao sucedente. E fica logo a dica aqui, ó. Cujo só se usa em referência catafórica, nunca se usa em referência anafórica. Eu não posso colocar um cujo aqui, olha. Esta é a bela Carol, a cuja participará. Não, não posso. É proibido. O cujo, cuja, cujos e cujas só fazem referência ao sucedente. Relação catafórica. Ficou claro aí o que é uma referenciação anafórica, uma referenciação catafórica? Beleza. A questão está falando de referenciação anafórica. Agora tem um problema aí, subentendido. A expressão não aparecerá, mas precisamos perceber que ela ficou subentendida na expressão. Vejamos, mulheres se tornam psicanalistas. Não tem nada aqui subentendido que faça referência, por exemplo, a mulheres. Muito menos a psicanalistas, que a referenciação é nominal. Você nunca precisa confessar seus pecados. Você precisa confessar seus pecados, não tem nenhuma referenciação subentendida aos antecedentes. Ela se conhece o suficiente para saber quem é. Aí tem, não é verdade? Ela se conhece o suficiente para saber quem ela é. Foi subentendido o termo aqui que faz referência ao próprio pronome pessoal. Portanto, se aqui cabe o ela, que foi suprimido para evitar a repetição deste termo, do termo antecedente, é uma referenciação de anáfora. Pode marcar a letra C, que é a questão do gabarito. Beleza? Confirmando, ficam lindas quando usam batom vermelho, não tem absolutamente nenhuma referenciação anafórica, nada de subentendido aí que mostre o antecedente, basta agir como homem. Também não há nada. Ficou claro aí? Qualquer dúvida? Ó, vem no meu canal, Vado Coelho, deixa a tua pergunta que eu respondo com calma para você. Tá certo? Vamos para a próxima questão. Questão número 8. Das alternativas abaixo, a única que não apresenta predicativo do sujeito é... Lá atrás eu falei para ti o que é o predicativo do sujeito. Lembras? Conceito bem amplo de predicativo do sujeito. O predicativo do sujeito é um adjetivo ou uma ideia adjetiva que está dentro do predicado, caracterizando quem? O núcleo do sujeito. Tá certo? Vejamos aqui. Das alternativas abaixo, a única que não apresenta predicativo do sujeito é: mulheres se tornam psicanalistas. Nós temos bem aqui, ó, sujeito, mulheres. Mulheres. A partir de então, predicado, se tornam psicanalistas. Perceba que a palavra psicanalistas está dentro do predicado e ela está fazendo o que aí?
ela está caracterizando o sujeito. Ela está caracterizando a palavra mulheres, que é sujeito. Logo, eu tenho um termo adjetivo dentro do predicado caracterizando o sujeito. Eu tenho o predicativo do sujeito. Ficam lindas. Olha aí, ficam lindas. Quem? Elas quem? Não sabemos. Sujeito indeterminado. Mesmo que tivéssemos aqui, ó, elas, esses pincéis estão uma bênção. Mesmo que tivéssemos bem aqui, ó, elas, lindas fazem referência ao sujeito. Não é o caso, não temos o elas aqui, mas temos um sujeito indeterminado bem aqui, ó, que não sabemos quem são as pessoas que ficam lindas. Portanto, lindas está dentro do predicado, caracterizando o sujeito determinado, predicativo do sujeito. Elas não se importam, beleza, até aqui não tem nada, né? Com o que você, vamos lá, olha essa oração aqui, com o que você pensa. Opa, cadê? Elas não se importam, é um verbo de ação, com o que você pensa é um verbo de ação. Não tem verbo de ligação, não tem predicativo do sujeito. Pode ver que não existe adjetivo aqui dentro desta oração que caracterize o elas. Não existe adjetivo dentro desta oração aqui, ó, no predicado, que caracterize a palavra você. Portanto, alternativa C, não tem predicativo do sujeito. Confirmando, se você for um idiota, pronto, idiota, predicativo do sujeito. Infelizmente, isto não é recíproco. Verbo de ligação nesse caso, ó. Recíproco caracteriza o isto, predicativo do sujeito. Próxima questão, nona questão. A classificação está inadequada na seguinte alternativa. Vamos ver em qual delas traz uma classificação inadequada. Valorizo mais ainda as mulheres que estão acima dos 30 anos. Primeira oração, valorizo mais ainda as mulheres. Segunda oração, que estão acima dos 30 anos. Esta alternativa afirma que esta oração em destaque é uma oração subordinada adjetiva restritiva. Vejamos se é isso. Bem, valorizo mais ainda as mulheres que... Isso daqui, ó, é um pronome relativo. Só quem traz pronome relativo é a oração subordinada adjetiva. Como é que eu sei que isto é um pronome relativo? Porque ele evita repetir um termo antecedente. Ele é um termo, nesse caso aí, anafórico. Olha só, valorizo mais ainda as mulheres, barra. Olha só, foi usado esse camarada para não repetir este daqui, certo? Então eu tenho aqui, ó, as mulheres estão acima dos 30. Portanto, se é pronome relativo, só pode ser subordinada adjetiva. Como não tem vírgula separando a oração principal da oração subordinada, ela é uma restritiva. Se tivesse vírgula aqui, seria subordinada adjetiva explicativa. Como não tem vírgula, ela restringe. Letra B. Se ela não quer assistir ao jogo de futebol na TV, não fica à sua volta resmungando. A classificação da oração destacada aqui mostra que é uma oração subordinada adverbial condicional, não é isso? Vamos lá ver. Bem, gente, para começar, eu tenho aí uma estrutura de período invertida. A ordem direta aí seria: não fica à sua volta, quer dizer, ela não fica à sua volta resmungando se ela não quer assistir ao jogo de futebol. Aí a vírgula seria facultada. Como nós temos uma ordem invertida do período composto, comecei pela subordinada, a vírgula é obrigatória, tá bom? Fica a dica da vírgula aí. Bem, perceba o seguinte. Este conectivo C, ele está dando uma condição. Tá? Está dando uma condição. Se ela não quer assistir ao jogo de futebol, ela não fica à sua volta resmungando. Ela não fica à sua volta resmungando? Depende. Só se ela não quer assistir ao jogo de futebol. O engraçado é que, se for outra ocasião, parece que ela possa resmungar, né? Mas a condição mostrada aqui é exatamente essa. Ela não fica à sua volta resmungando se ela não quer assistir ao jogo de futebol.
Então, para que não resmungue, existe uma condição. E a condição é esta. Oração subordinada adverbial condicional, alternativa também está corretinha, a gente quer a errada. Mulheres se tornam psicanalistas quando envelhecem. Aqui está afirmando que é uma temporal. Beleza, a gente não tem nem o que discutir, né? Olha o conectivo aqui, ó, temporal. Isto não é pronome relativo, ele mostra uma ideia de tempo. Mulheres se tornam psicanalistas. Só que ele mostra um tempo para elas se tornarem psicanalistas. Quando é que elas se tornam psicanalistas? Que tempo é este? Quando elas envelhecem. Portanto, oração subordinada adverbial temporal também está tudo bonitinho. Letra D. Essa daqui é interessante. Existe um careca pançudo em bermudões amarelos bancando o bobo para uma garota de 19 anos. É interessante esta daqui. Por quê? Temos a oração aqui, ó, negritada, e ela não traz conectivo. Isto quer dizer que nós temos uma reduzida. A classificação está certinha, oração subordinada adjetiva restritiva. Falta só concluir aqui o resto da classificação, que ela é uma reduzida de gerúndio. Reduzida porque não tem o conectivo, e quando ela se reduziu tirando o conectivo, ela se reduziu mudando o verbo para o gerúndio. Caso trouxesse o conectivo que, vamos colocar bem aqui o que, nós teríamos assim, ó. Existe um careca pançudo em bermudões amarelos que banca o bobo para uma garota. Percebeste que esse cara aqui, ele faz referência anafórica ao careca pançudo de bermudões amarelos? Bem, aqui tem escrito, ó, careca pançudo de bermudões amarelos bancando o bobo para uma garota de 19. Portanto, foi suprimido este pronome relativo. Se foi suprimido, a nossa oração é adjetiva. Não tem vírgula, restritiva. Não tem o conectivo, reduzido. O verbo saiu de banca para bancando, gerúndio. Opa, achamos a alternativa. Não, não é esta. Como não? Não é porque não está escrito aqui reduzida de gerúndio que a classificação está errada, ela continua certa. Porque o que interessa para a gente aqui é saber que ela é uma oração subordinada adjetiva restritiva. Está certinho. Letra E. Porque as mulheres perceberam que não vale a pena. Está falando que é uma oração subordinada adjetiva restritiva. Vejamos. Para ser adjetiva, este camarada tem que ser pronome relativo, não é? Olha só, perceba que isso aqui não é pronome relativo. Se fosse pronome relativo, nós teríamos as mulheres não valem a pena. Não pode, não dá. Se eu fizer isso, eu vou mudar a minha ideia. Eu passo a ter uma nova ideia que não tem nada a ver com o tema central do texto, por sinal. Então não é um pronome relativo isso daí. E o que é? Isto aí é uma conjunção integrante. Como é que eu sei que isto é uma conjunção integrante? Porque as mulheres perceberam quando cabe a palavra isso em cima da subordinada, é porque tu estás diante de uma oração subordinada substantiva. Novamente, porque as mulheres perceberam isso. Não foi exatamente isso aqui que as mulheres perceberam? Se coube o isso, ela é substantiva. Beleza. Substantiva o quê? Eu vou analisar o que está pendente aqui na oração principal, porque as mulheres perceberam. Quem percebe, percebe algo. Se o verbo é transitivo direto, esta oração funciona como objeto direto da principal. Vou trabalhar com detalhes tudo isso mais à frente contigo, tá certo? Portanto, classificação inadequada, letra E, mais uma que tu acertastes e corre pro abraço, porque estamos chegando no finalzinho do nosso simulado. Vamos lá? Dá uma apagadinha aqui no quadro. Questão de número 10. Olha só, meu irmão, antes de terminar, antes de eu concluir este simulado, mais uma vez eu te peço, vai lá no canal, tá? Eu estou iniciando este canal.
É para te ajudar, é para ajudar. Passe para os amigos que queiram tirar as dúvidas, mandem perguntas. O número do meu WhatsApp está bem aqui, ó. Só é dar um zoom que tu vai enxergar melhor. 8812-7349. Manda pergunta, manda dúvida, que eu farei questão de tirar dúvida. Põe o teu nome, diz quem é, me diz de onde tu és, que eu vou fazer questão de, na hora de tirar dúvida, dizer lá no vídeo. Olha, essa dúvida do fulano de tal. Pode ter certeza que eu farei isso, tá certo? E outra coisa, voltar a falar mais uma vez, olha, isso daqui é uma obra minha publicada em 2014, na Feira do Livro. Foi o autor paraense que mais vendeu, autor paraense, tá certo? Que mais vendeu em 2014, com esta obra aqui, ó, Protagonista Ensinando a Mudar de Vida. É uma grande lição de vida, dá um up quando a gente termina de ler esse livro, dá uma vontade de querer correr atrás mesmo, sabe? Devido aos ensinamentos que nós temos aqui. Querendo, é só entrar em contato comigo que a gente dá um jeitinho de fazer chegar esta obra até você. Portanto, vamos lá, 10ª questão. Temos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 expressões extraídas do texto. E alguns termos destacados dentro destas expressões. O que o comando da questão pede, olha só, para classificar. Respectivamente, temos o que enquanto classificação? Aqui, o que ele pede é classificação sintática, apesar de não dizer aqui, mas pelas alternativas já percebemos, é tudo classificação sintática. Vamos lá. Primeiro, temos você nunca precisa confessar seus pecados. Chega aqui no verbo, olha, e tu vais perceber que ele é transitivo direto, não é verdade? Se o verbo é transitivo direto, tu tens como complemento o objeto direto. Quem confessa, confessa algo, seus pecados é objeto direto. Letra A, objeto direto. B, objeto direto. C, objeto direto. Objeto direto. Chato, né, mano? Tudo certo, continua na mesma. Próximo item. Ficam lindas quando usam batom vermelho. Bem, o que nós temos aqui, ó? As mulheres ficam lindas quando elas usam batom vermelho. Bem, sujeito dessa oração, ok? Predicado desta oração. O sujeito, é ele quem está dando esta característica ao objeto? Não, já é uma característica do objeto. Se por um acaso o sujeito tivesse dado a característica ao objeto, nós teríamos um predicativo do objeto. Como a característica já é do próprio objeto, o que nós temos aqui, ó, é um adjunto adnominal. Vamos lá? Letra A, adjunto adnominal. Essa daqui está no páreo. Letra B, predicativo do objeto, está fora. Letra C, adjunto adnominal. D e E. Temos 4 no páreo ainda. Nós admiramos as mulheres com mais de 30 anos. Sujeito, daqui para cá, predicado. Verbo, transitivo. Quem admira, admira alguém. Direto. Verbo transitivo direto. Se o verbo é transitivo direto, ele tem como complemento o objeto direto. Portanto, mais um objeto direto aí, vamos lá. Letra A, objeto direto. Letra B está fora. Letra C, objeto indireto. Já está fora a letra C também. Letra D, objeto direto. Letra E, objeto direto. Segue a análise. Próxima. Senhoras, eu peço desculpas. Gente, por favor, não confunda. Isto aqui, ó, com sujeito, tá bom? Isto não é sujeito. Olha a diferença básica que existe entre o sujeito e o vocativo. O sujeito, digamos assim, é a pessoa de quem falamos, é a pessoa de quem fofocamos. E o vocativo é a pessoa com quem falamos. É a segunda pessoa do processo comunicativo. Observa o exemplo. A senhora saiu correndo. Olha só, eu estou falando para ti. A senhora saiu correndo. Ou então, aquela senhora saiu correndo. Eu estou falando dela para você. Portanto, o sujeito é a pessoa de quem eu falo. Já o vocativo é a pessoa com quem eu falo. É o exemplo aqui, ó. Eu estou falando com elas. Senhoras, eu peço desculpas. Se eu falo com elas, o que eu tenho aqui é vocativo. Beleza? Vocativo. Vamos procurar o vocativo? Letra A, vocativo. Está no páreo. Letra B, objeto indireto. Ah, já estava fora mesmo, né? Letra B já estava fora. Letra C,
vocativo está no páreo. Letra D, sujeito, está fora. Letra E, vocativo. Temos aí, ó, 3 alternativas ainda. Vai ser decidido aqui, ó, na última expressão. Hoje em dia, 80% das mulheres são contra o casamento. Vamos lá. Morfologicamente, esta expressão indica um tempo, certo? Portanto, morfologicamente, isto é um advérbio? Não, é uma locução adverbial, na verdade, porque eu tenho a união aqui de termos que dão uma só ideia de tempo. Locução adverbial. Esta locução adverbial, sintaticamente, é classificada como adjunto adverbial. Tá certo? Adjunto adverbial. Portanto, se é um adjunto adverbial, eu vou procurar aqui, ó, na letra A, adjunto, adnominal, tá fora. Letra D, adjunto adnominal, tá fora. Letra E, adjunto adverbial. Pode circular de vermelho, porque esta é a alternativa correta. Acabamos! Bem, qualquer dúvida, deixa uma mensagem lá no meu canal, tá certo? Convida os amigos, indica esse canal. Eu estou começando agora este canal. É apenas para eu realmente ajudar quem está precisando. Eu sei que muitos candidatos têm dificuldade para estudar, outros têm dificuldade para entender. É um recurso a mais que você tem. Temos muitos bons colegas aí, ó, na rede, dando aulas gratuitamente, que é o meu caso também, tá certo? Então, quanto mais tivermos para somar, melhor será para aprendermos. Portanto, eu me despeço aqui e até a próxima videoaula, que já já eu estarei postando, assim como esta bateria de exercício, eu estarei postando tira dúvidas rápidas, algumas curiosidades da língua portuguesa. Tá certo, meu amigo? Um abraço, até mais, fique com Deus. Fui! Bem, nós temos uma mensagem minha no forma de desejo, estudar um pouquinho, sem perder muito tempo, porque eu não... Filtrando a língua.